por nossas melhores obras, não podemos merecer junto a Deus o perdão do pecado ou a vida eterna, visto ser grande a desproporção entre nossas obras e a glória por vir, e infinita distância entre nós e Deus. Com nossas obras, não podemos fazer benefício a Deus e nem satisfazê-lo pela dívida de nossos pecados anteriores. Então, o que é lembrado na nossa confissão de fé? Que as nossas melhores obras, elas não podem merecer junto a Deus o perdão do pecado ou a vida eterna. Por quê? Nós não conseguimos, por nossas obras, alcançar perdão ou a vida eterna. Porque as nossas obras, elas estão longe da glória de Deus, da glória por vir. Como? Imagina, como você, pelos teus atos, poderia alcançar a salvação, merecer a salvação por aquilo que você fizer? Nós nunca conseguiríamos. E as nossas obras, a distância entre nós e Deus é uma distância infinita. Então, com as nossas obras, nós não podemos fazer benefício a Deus. Então, nós não beneficiamos a Deus. Deus não precisa de nada. Deus é pleno e completo em si mesmo. Então, as nossas obras não conseguem trazer benefícios a Deus e nem satisfazê-lo pela dívida dos nossos pecados anteriores. Então, as nossas obras, elas não conseguem alcançar perdão dos pecados por aquilo que fazemos. É por isso que nós só podemos ser perdoados dos pecados por aquilo que Cristo fez por nós, pela cruz de Cristo. Então, em Romanos 3:20 diz o quê? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Então, ninguém pode ser justificado diante de Deus. O que é justificado? Ser considerado justo, perdoado dos pecados por obras, por aquilo que fizermos. Em Efésios 2:8-9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Romanos 4:6. E assim também, que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Então, as nossas obras, elas não podem beneficiar em nada a Deus e nem satisfazê-lo pelas dívidas dos nossos pecados. Diferente disso, no catolicismo romano, a salvação ela é vista como um processo que envolve a cooperação entre a graça de Deus e a livre vontade humana, no entendimento deles. Diferente da visão monergista, somente Deus opera a salvação. O catolicismo adota uma perspectiva sinergista. Deus e o ser humano cooperam na salvação. Então, nós estamos observando o quê? Que a salvação, ela não pode ser alcançada por obras e nem pelos méritos. Mas no catolicismo romano, eles pensam totalmente contrário. É por isso que são considerados um dos pontos seita. Porque eles entendem que as obras salvam os homens. Eles entendem que é pelas obras que eles poderão ser salvos. Então, eles são o quê? Sinergista. A nossa igreja, ela é monergista. O que significa monergista? Que somente um poder opera para que o homem seja salvo. Nós cremos que somente Deus opera a salvação em nós, sem a nossa ajuda. Na cruz de Cristo, ele paga por todo o pecado. A cruz de Cristo, ela é perfeita. Nós não acrescentamos nada àquilo que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós é suficiente para nos salvar. Por isso que nós somos monergistas. Só Deus opera o poder para nos salvar. No catolicismo romano, eles são sinergistas. Sinergista significa dois poderes operando juntos para a salvação. Então, eles creem o quê? O catolicismo romano. Que o homem, pelas suas obras, juntamente com Deus, o salvará. Então, no catolicismo romano, a salvação ela é um processo dinâmico,
que começa com a graça de Deus no batismo. É por isso que eles batizam crianças, porque eles entendem que a salvação, ela já inicia com o batismo, precisa de ser batizado para ser salvo. E se desenvolve ao longo da vida do crente, através da fé, da participação ativa nos sacramentos, lembrando que eles creem em 7 sacramentos, nós cremos apenas em 2, batismo e ceia, mas eles têm 7 sacramentos. Então eles ensinam que deve batizar, ter fé, cumprir todos os sacramentos, praticar boas obras, perseverar, e a igreja e os seus rituais são meios designados por Deus para distribuir essa graça salvadora entre os seus fiéis. Então, dentro do catolicismo romano, olha como que é complicado ser salvo. É batizar, depois ter fé, depois cumprir sacramentos, depois praticar boas obras, depois perseverar na graça. Dependem da igreja e dependem dos rituais para que por esses meios Deus distribua a salvação para eles. Então, resumindo, através da participação fiel nos sacramentos e boas obras, o católico recebe a graça necessária para cooperar com Deus na salvação. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas creem dessa mesma forma. Então, observe como que é no catolicismo romano. Eles precisam de fazer obras, várias obras, para que por meio dessas obras, e depois por meio da mediação da igreja, por meio da mediação dos rituais, junta-se tudo em cooperação com Deus, para no final, eles tentarem ter a salvação, conquistar a salvação. E eles não têm certeza da salvação. E por que não têm certeza? Por causa disso. Porque eles confiam em obras para serem salvos. E nós não. Nós confiamos somente naquilo que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós foi suficiente para salvar todo aquele que nele crer. Então eu queria destacar nesse ponto, que os católicos romanos, eles para serem salvos, eles creem que precisam de fazer boas obras. Nós não. Como nós acabamos de ler, as nossas melhores obras não podem merecer nenhum perdão dos pecados ou a vida eterna. Isso nos diferencia e muito dos católicos romanos.